Fala família, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Árvore da Vida aqui no YouTube. Nesse exato momento, você vai ouvir uma palavra de Deus que vai abençoar a tua vida, que vai te dar senso de direção e de propósito. Se te abençoar, compartilhe com seus amigos, com a sua família. E não se esqueça, no final do vídeo, dá o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe, nos vemos aqui pessoalmente. Seja bem-vindo ao Dia da Visão. Nós hoje queremos compartilhar com você alguns princípios e valores norteadores da nossa comunidade local. O Dia da Visão é para a gente alinhar, fazer ajuste, correção também de rota e pedir ao Senhor que nos dê a graça de, mediante a sua palavra, nos mostrar o caminho, o rumo aonde cada um de nós deve pisar e andar como comunidade. É muito importante que a gente, como igreja, a gente não se veja como uma multidão de eus, mas que a gente se veja como um só corpo, um só povo, uma só língua e um só objetivo. Quando você vai em um show, ou no supermercado, ou em um shopping, lá tem uma multidão de eus, várias roupas expostas na vitrine, vários tipos de calçado, comidas diferentes, e cada uma tem ali, cada pessoa tem ali o seu gosto a ser agradado. E se a gente não cuidar, a gente olha para a igreja e para aquilo que nós fazemos no ambiente do ministério como um grande self-service, que a gente pega daquilo que a gente gosta, daquilo que é saboroso, e daquilo que a gente não acha tão saboroso assim, a gente, isso aí eu não quero. Isso aí eu não quero fazer parte, isso aí eu não quero ser, com isso eu não quero me envolver. É óbvio que dentro do ambiente de igreja, existem áreas que nós temos mais facilidade, outras mais dificuldade. Tem áreas ministeriais que Deus chamou, imbuiu você de poder do Espírito para você poder trabalhar e servir nessas áreas, mas não é disso que nós estamos falando. Nós queremos afastar para longe de nós uma visão mercadológica de igreja, onde vocês são os clientes e todo mundo que está trabalhando aqui são produtores de algum tipo de produto, seja ele uma palavra de motivação, seja ele um lugar para os seus filhos ficarem ali, ou uma boa música, uma boa palavra. Não, nós queremos construir uma mentalidade, um relacionamento como comunidade que, embora nós tenhamos todas essas coisas, esse não é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui essencialmente. De manhã eu compartilhei uma palavra nesse sentido sobre a igreja em aspectos gerais, em aspectos universais, e agora à noite eu quero compartilhar com você de modo um pouco, no funil um pouco mais fechado, sobre especificamente a igreja Árvore da Vida. Apocalipse 22, no verso 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, Apocalipse capítulo 22, no verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e de outro, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, eu e você, o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas, na minha e na sua testa, estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor os ilumina e reinarão para todo o sempre. Vamos orar? Peça a Jesus para falar com você nessa noite. Jesus, obrigado pela tua presença que está neste lugar, obrigado pela sua palavra, porque por meio dela o mundo foi criado e tudo que foi feito é sustentado pelo poder da sua palavra até hoje. Nós oramos para que essa palavra toque nossos corações, as nossas vidas, no nível da mente, da alma, do corpo e do espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O texto que nós lemos
de Apocalipse 22, é o último texto da Bíblia. Ali o apóstolo João está sendo levado pelo anjo, que está mostrando para ele todas as coisas que haveriam de acontecer. Agora, na consumação dos séculos, no final de tudo isso, o anjo está mostrando para João o final de todas as coisas e como que os salvos estarão na eternidade. E ali ele começa a descrever e mostrar a cidade, dizendo que era uma cidade quadrada, que havia 12 portas, onde nessas 12 portas haviam 12 nomes, que eram os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele vai descrevendo que a cidade, as ruas eram de ouro puro, e ele chega na parte central da cidade. E na parte central da cidade, o apóstolo João vê o rio puro da água da vida, claro como um cristal. E esse rio saía do trono de Deus e andava no meio da praça da cidade. Eu quero que você imagine isso comigo. Quantos conseguem imaginar um rio correndo no meio da praça da cidade? E a Bíblia diz que quando esse rio corria na praça da cidade, no meio dela ele se dividia em dois. E a árvore da vida estava plantada no centro daquela cidade. A árvore da vida, a Bíblia diz que ela produzia 12 frutos, um fruto a cada mês e todos os meses do ano. E as folhas da árvore curavam, serviam para sarar as enfermidades que as nações haviam sofrido enquanto sofriam aqui na terra. E à medida que eu lia esse texto, né, que é o texto base da nossa igreja, da Igreja Árvore da Vida, Deus foi me dando clareza de como nós, como igreja, deveríamos posicionar. Claro que isso, o que eu vou falar aqui, pode ser aplicado e deve ser aplicado a qualquer comunidade, em qualquer tempo da história, em qualquer lugar, seja rico, seja pobre. É exatamente isso que a igreja deve fazer. Mas nós não podemos nos furtar da mensagem que Deus tem para nós como comunidade local, como Igreja Árvore da Vida. A primeira coisa que salta aos meus olhos a respeito dessa árvore é que ela estava em um local estabelecido. Havia uma geografia dentro da cidade santa, dentro da cidade eterna, o qual a árvore estava plantada. Do mesmo modo, nós, como igreja local, nós fomos plantados não nessa localidade necessariamente, mas nós estamos nesse mesmo bairro completa agora em setembro, 37 anos. Então, essa igreja não é uma igreja de aventureiros, essa igreja não é uma igreja onde as pessoas se dividiram, foram rebeldes e criaram ali uma facção ou um motim e surgiu essa igreja. Não, essa igreja teve um comissionamento, teve um envio. O pastor fundador e plantador dessa igreja está aqui hoje, nosso pastor Ivo. Ele hoje não é mais o pastor titular da igreja, mas é um exemplo vivo de como pastores jubilados, né? É assim que a gente chama o pastor que não é mais o titular, como pastores jubilados devem se comportar em uma igreja que eles não são mais o titular. O pastor permanece vindo nos cultos, orando pela gente, intercedendo, permanece vindo aí em uma ou outra programação, ou tendo tempo com a gente, orando, nos atendendo, tomando um café com a gente ali atrás. Então ele está aqui e nós sempre dizemos, né, que o pastor Ivo, ele é um fator, além de Jesus Cristo e a sua palavra, mas a postura do nosso pastor, plantador, é um elemento de estabilidade para essa comunidade ter crescido e se desenvolvido, tanto pelo caráter, quanto pelo jeito em que ele sempre tocou as coisas de Deus. Então nós aprendemos isso e queremos levar adiante. Mas a árvore da vida, da eternidade, ela estava localizada em uma geografia. E essa geografia era o centro da cidade e o rio da vida corria ao entorno dela. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, pregando ali no Areópago, em Atos 17, ele diz que Deus separou os tempos e as estações e até os limites da nossa habitação com a finalidade de que nós buscássemos a Deus. Deus, quando impulsionou o pastor Ivo a plantar essa igreja há 37 anos atrás, Deus não fez isso de forma aleatória. Então, estar posicionado tanto na cidade
quanto ao lado do ambiente, onde corre a ação do Espírito Santo, o poder sobrenatural da palavra de Deus vai fazer com que a gente seja espiritualmente apto e capaz de realizar a obra que Deus tem para a nossa vida. Porque a finalidade de estar plantado em um local, na cidade e próximo ao rio, isso gerou na árvore uma capacidade, que é dar fruto uma vez por mês. Nós precisamos também aprender a ser uma igreja que dá fruto. Nós não queremos ser pessoas estéreis. Na nossa vida profissional, a gente quer trabalhar e ganhar o salário. A gente quer estudar e ser aprovado. Nós queremos fazer provas e tirar acima da média para a gente receber lá a aprovação do concurso. Mas quando nós falamos de igreja, de comunidade, geralmente as pessoas têm a mentalidade do seguinte: se alguma igreja está crescendo, se alguma igreja, alguma comunidade está frutificando, é porque alguma coisa errada ela está fazendo. Ou ela está vendendo, corrompendo a mensagem do evangelho, ou ela está se tornando, querendo ser mais atrativa do que bíblica. E nós podemos ser as duas coisas. Uma igreja que é atrativa, mas também nunca abrir mão de ser uma igreja extremamente bíblica em tudo que a gente faz. Porque senão a gente só vira um clube de benefícios. A gente só vira alguém que está produzindo algum tipo de produto que agrada a nossa clientela. E não é isso. Deus, Jesus, não nos chamou para fazer clientes de todas as nações. Jesus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Então, frutificar, irmão, não é uma coisa assim que é errado você crescer e expandir em todos os aspectos da sua vida, e na igreja você não pode, não. Na igreja nós podemos e devemos crescer em todos os níveis da nossa vida. Agora, como que nós crescemos como comunidade de fé? Nós crescemos como comunidade quando cada membro, quando cada irmão assume o compromisso de crescer e se desenvolver pessoalmente. Não adianta você querer fazer parte de um lugar que é grande, onde tem pessoas extremamente inteligentes e capazes, se você decidiu puxar o freio de mão da tua vida e ver as coisas passarem do lado de fora da sua vida. Uma igreja que é frutífera é uma igreja onde as pessoas que participam, que compõem o corpo dessa igreja, são pessoas exatamente assim também frutíferas. É óbvio que cada um vai crescer e frutificar na medida que Cristo der. Mas muitos de nós estamos bem com a ideia de sermos homens e mulheres infrutíferos, inférteis. Muitos de nós estamos bem com a ideia de vir à igreja e avaliar se o louvor nos agradou, ou se estava alto o som, ou se a música cantou músicas que eu não gostei, ou não, essas eu gostei, avaliar a palavra, avaliar a recepção. É porque você entendeu que você é um cliente e você está aqui tentando comprar um produto, mas nós não estamos vendendo nada aqui. E às vezes você se tornou um ramo ligado à videira, mas que não produz fruto nenhum. E Jesus diz em João 15 que Jesus é a videira verdadeira e o Pai, Deus, é o agricultor. E todo fruto que está nele, e todo ramo que está nele e dá fruto, a Bíblia diz que o agricultor, o Pai, ele limpa aquele ramo, aquele galho, com a finalidade de quê? De que aquele ramo dê mais fruto. Muitas vezes nós recebemos algumas podas de Deus. E podas de Deus, irmão, elas doem na gente também, mas é para tornar a gente mais frutífero. É porque senão, se não podar, a gente vai crescendo de forma desordenada e a gente acaba não cumprindo o plano e o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Por isso que nós somos constantemente podados por Deus, mesmo sendo homens e mulheres frutíferos. Não, eu sou frutífero, não quero que ninguém me diga nada, não quero que ninguém faça nenhum ajuste na área que eu sirvo, porque eu já faço muito, já trabalho muito, já me esforço muito, estou fechado para feedback. Não dá, irmão. Por meio da nossa vida que te lidera, por meio da palavra de Deus que pregamos,
Deus está constantemente podando você, com a finalidade que você seja um homem ou uma mulher, um adolescente, um jovem mais frutífero nessa comunidade. Agora, existe o outro extremo, que a Bíblia diz que o ramo que estando ligado na videira não dá fruto. Jesus diz que o pai, o agricultor, ele corta. Então tem uma diferença entre podar e cortar. Podar é tirar o que está passando, é tirar ali uns galinhos que já estão mortos, umas folhinhas que não estão mais sem vida. Você tira aquilo ali, deixa limpinho, organiza e a árvore volta a frutificar novamente. Podar, cortar não, cortar é arrancar fora, é separar, é separar do corpo. Então a gente precisa ser cuidadoso, porque não querer ser homem e mulher frutífero na casa do Senhor implica em, mais cedo ou mais tarde, receber um corte de Deus. Receber um corte do Senhor na nossa vida. A gente precisa ser cuidadoso, porque a gente quer ser louvado por Deus. A gente quer que Deus tenha boas palavras ao nosso respeito, mas não dá para ter elogios do Senhor em uma inércia. Uma igreja que se entende como uma igreja que é árvore da vida, ela precisa ser frutífera, ela precisa frutificar. Ela precisa olhar para o crescimento da comunidade e ao invés de pensar, tá vendo? Quando era só eu no louvor, eu cantava todo dia. Mas agora que entrou essas 3 pessoas, eu estou cantando só uma vez por mês. Glória a Deus, porque entrou 3 pessoas a mais da equipe do louvor. Ai, mas eu gostava quando tudo era eu, pastor. Era eu que abria igreja, era eu que fechava, era eu que tocava, que pregava, que cantava. Glória a Deus que você não precisa fazer tudo isso mais. A casa do Senhor cresceu e o teu coração precisa se alegrar nesse crescimento. O teu coração precisa se alegrar na frutificação da comunidade. Mas o que geralmente nós que lideramos, você que lidera qualquer área dessa igreja, você precisa cuidar da tua mente e do teu coração. Porque talvez o sentimento que entra no teu coração é o seguinte: você gasta muito tempo fazendo e pouco tempo treinando pessoas para fazer igual você faz. Então, em algum momento, você vai passar mal. Em algum momento, eu espero que muito para frente, você vai morrer, mas é verdade que tu vai morrer. Em algum momento você pode ficar doente, você às vezes vai fazer uma viagem de férias, só que ninguém foi treinado e ninguém sabe fazer como você faz. E no fundo, você bate no teu peito e fala: se não foi eu naquela igreja, nada acontece. Se não foi eu naquela equipe, as coisas não andam. Isso está extremamente errado. Você é uma pessoa que está até dando fruto, mas além da capacidade que você poderia, muito abaixo da capacidade que você teria para dar. Então a gente precisa gastar tempo fazendo? Sim, a gente precisa gastar tempo fazendo, mas à medida que fazemos, sempre alguém tem que estar do nosso lado, nos observando e recebendo oportunidade para fazer igual, porque na nossa ausência tem outro para fazer, e esse outro ensina outro, que ensina outro, que ensina outro, que ensina outro, e o nosso fruto, a Bíblia diz, o nosso fruto permanece. Nós precisamos ser uma igreja que quer que o fruto nosso permaneça. Porque muitas vezes pensamos, tá vendo? Quando eu sair, acabou. Mas é porque você não treinou, você só gastou tempo com a tua mente, os seus olhos, no aqui e no agora. Mas preste atenção, a igreja não é um projeto para curto prazo. A Igreja Árvore da Vida não é um projeto que vai durar 10 anos. Não é um projeto para durar 5. Nós não estamos mirando nos próximos 2 anos. Nós estamos trabalhando para os próximos 30, para os próximos 40 anos. E os seus filhos, quando crescerem, eles vão trabalhar para os próximos 70, para os próximos 100. E depois essa igreja completa os 100 anos. E depois tem um novo pastor. E esse novo pastor unge e lidera a igreja. E unge um novo pastor que vai liderar até o segundo centenário dela. Até que Jesus volte. Não pense que a igreja é um projeto para 5 anos. Essa igreja existe aqui há quase 4 décadas. E debaixo da graça do Senhor e edificada sobre um firme fundamento, que venha mais 4 décadas para frente. Mas a gente não faz isso só dizendo amém. Amém, glória a Deus, que aconteça. A gente faz isso, irmão, arregaçando as nossas mangas e trabalhando para o reino de Deus. A gente não faz obra de Deus só desejando que as coisas aconteçam.
A gente não faz obra de Deus só idealizando quão lindo seria se fosse desse jeito. A gente faz a obra de Deus colocando a mão na massa, tendo ideias, olhando para a palavra de Deus, sendo instruído, direcionado por ela, pelo Espírito Santo, trabalhando um junto com o outro. Não, pastor, mas eu até sirvo, mas eu tenho que servir sozinho, porque eu não consigo trabalhar com as pessoas. Desculpe, nós não precisamos de gente como você servindo na igreja. Porque não tem a ver com você fazer o trabalho que você faz, tem a ver com um projeto que temos a longo prazo. Até você é até inteligente e até capaz, mas trabalha de forma muito ruim em equipe. Você precisa melhorar a sua capacidade de trabalhar em equipe. Porque trabalhando em equipe a gente frutifica, irmão. Trabalhando em equipe a gente multiplica aquilo que a gente tem. Então seja um homem e uma mulher que seja desejoso em multiplicar aquilo que Deus te deu. Porque isso é o quê? Isso é fidelidade. Lembra da parábola dos talentos? A parábola dos talentos. O cara que recebeu um talento, ele disse assim, muito pouco. Estou até com medo, vou nem mexer, meu senhor é muito exigente, muito rígido. Vou guardar aqui no baú e quando ele voltar, eu devolvo para ele. E quando o Senhor volta, ele pega e fala assim, ó Senhor, tá aqui, ó. Não gastei um centavo, o Senhor pode pesar que não tem uma grama faltando naquilo que o Senhor me deu. E ele achou que o Senhor ia falar com ele, nossa, você é um cara excepcional, você é uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Só que o Senhor vira para ele e fala, você é mau e é negligente. Gente, o que é alguém negligente? É alguém que sabe que deveria fazer alguma coisa e não faz. Isso é ser negligente. E a Bíblia diz que se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. Então muitas vezes nós pedimos perdão só pelos pecados de ação. E no final dessa reunião nós vamos fazer diferente. Nós vamos pedir perdão pelos pecados de inércia. O pecado que a gente cometeu sem tomar uma atitude que deveria ter tomado. Não tem como ser uma igreja frutífera sem arregaçar as mangas e trabalhar. Ai, pastor, mas é que é muito difícil. Próxima desculpa, essa aí a gente já sabe. Ai, pastor, mas é que eu não tenho tempo. Próxima desculpa, nós temos escalas boas para você servir sim. É você que define, é uma vez por mês, é duas que você quer servir? Vamos conversar, mas você pode servir sim. Ai não, mas é que tem que ser do meu jeito. Aí já não tem como mais ser do seu jeito. Porque se todo mundo quiser fazer do seu jeito, a Bíblia diz que um reino dividido não prospera. Então a gente tem um jeito de fazer as coisas. Então se você quer servir, nós queremos que você sirva. Mas não dá para ser do seu jeito, no seu horário. Não dá para ser mais assim, a gente precisa organizar a nossa mente, o nosso coração, porque nós estamos tratando, não é de música, não é de banco, não é de parede, a gente não está tratando aqui de som, não estamos tratando de televisão e projetor, nada disso, nós estamos tratando de vidas. O nosso negócio como igreja de Jesus não é dinheiro, não é imóvel, não é nada disso, não é câmera, não é... O nosso negócio são vidas e vidas transformadas. A maior propaganda que nós temos como comunidade não é o nosso Instagram, não é o pastor ter dinheiro, não é os irmãos daqui da igreja serem ricos, não. O nosso maior ativo dessa comunidade, dessa igreja, é alguém que estava perdido, mas foi encontrado. É alguém que estava viciado, mas foi livre. É alguém que estava com a vida e o casamento destruído, mas agora Jesus Cristo fez novas todas as coisas. Esse é o nosso maior ativo. Então a gente precisa frutificar. A Bíblia nos orienta a frutificar, não em uma coisa ou outra, não nessa, mas naquela não. A Bíblia nos ensina a sermos frutíferos em toda boa obra. A próxima característica da árvore da vida que está plantada na eternidade é que as folhas dela curam as nações. Engraçado, né? Lá no céu, a Bíblia, num verso anterior, no capítulo 21, a Bíblia vai dizer que não haverá lágrima, não haverá dor nem sofrimento. Então, como que essa árvore, as folhas dela curam as nações? Isso precisa nos ensinar, irmãos. Ao nosso redor, o mundo está completamente machucado por causa do pecado. As pessoas estão enfermas na sua mente, as pessoas estão enfermas no seu corpo,
As pessoas têm fome. Muitas pessoas talvez vão dormir hoje à noite sem saber o que comer. Muita gente hoje vai dormir e com esse frio, aqui no nosso bairro, muita gente vai dormir hoje com aquela cobertinha fininha, sem ter aquele prazer de se aquecer numa coberta um pouco mais grossa e mais quente. Muitas pessoas que talvez vivem no nosso bairro, do nosso lado, muitas vezes a gente sabe ou muitas vezes não sabe, mas elas estão passando necessidades, elas estão passando situações difíceis e complicadas. E a Bíblia diz que a folha da árvore cura as nações. Lá no céu não haverá enfermidade para ser curada. Lá no céu não vai ter coxo para a gente curar, não vai ter gente faminto para a gente alimentar. A gente faz isso aqui, é aqui e agora. A gente não faz isso na eternidade, a gente faz aqui. Então, cada vez mais, como essa igreja já tem feito, nós queremos cada vez mais, a partir de agora, aumentar o nosso nível de compromisso com o impacto social que essa igreja tem aqui nessa localidade. Nós sabemos que ainda somos uma igreja limitada nos seus recursos, a gente não tem tudo para todo mundo que a gente gostaria de servir, mas quem nós pudermos servir como igreja local, nós queremos servir. A nossa comunidade hoje trabalha com os nossos colaboradores que cooperam para a ação social da nossa igreja. Todos os meses eles dão lá um 20, outro 50, outro 100, um 60, outro 30, 10. E eles contribuem para quê? Para quando há uma necessidade de alguém que está enfermo, de alguém que precisa de um remédio, alguém que precisa de um alimento, alguém que precisa de uma necessidade para ser suprida ali de forma emergencial, a nossa igreja tem possibilidade de alcançar essas pessoas nas suas necessidades e fazer o bem para essas pessoas. Muitas vezes, essa igreja faz bem para gente que talvez nunca veio aqui. E talvez você esteja pensando, nossa pastor, mas que injusto. Não, nós estamos abrindo uma porta para pregar o evangelho. Nós estamos falando de Jesus para alguém e abrindo essa porta por meio de uma doação que fazemos, por meio de um remédio que compramos, por meio de um exame que pagamos, justamente para que essa pessoa, quando ela for curada, a vida e a saúde dela se recuperar, ela se lembre que foi Jesus que proveu na vida dela, foi Deus que abriu uma porta, e abriu uma porta através da minha e da sua contribuição nessa comunidade. É muito importante que nós pensemos nisso como comunidade, porque senão a gente fica 30, 40 anos só falando glória a Deus e aleluia e não tocamos a necessidade das pessoas. Embora o ministério de Jesus não se baseasse apenas nisso, em suprir necessidades das pessoas, nós não podemos negar que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele multiplicou pão, peixe, ele deu água para as pessoas, curou as suas enfermidades, e ele mesmo disse, olha, estive nu, e vocês me deram de vestir, tive fome, me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. E os discípulos pensando, Jesus, mas a gente nunca viu você com fome, nunca tivemos nu, e nunca tivemos com essa sede toda, do que o senhor está falando? E Jesus diz, toda vez que você dá água para alguém que está com sede, toda vez que você veste alguém que está nu, e toda vez que você alimenta a barriga de um faminto, você está fazendo isso para mim. Então pense que a recompensa que você tem não é daquela pessoa que você contribui, que você ajuda. A recompensa que você tem não é o obrigado. E tem muita gente que para de fazer o bem pelas pessoas porque ele não recebeu a gratidão que ele gostaria de ter recebido. Irmãos, a gente precisa cuidar do nosso coração. O crente saudável, o crente maduro, ele sabe que ele pode até não ser recompensado aqui nessa terra. Mas 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz, verso 57, irmãos, sejamos sempre firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabemos que o nosso trabalho não é inútil para Deus. Então você pode não ser recompensado aqui, irmão. E nós temos um ditado aqui que dizemos que trabalhar para Deus, de vez em quando, o salário é muito ruim, mas a aposentadoria é de outro mundo. Então você pode não receber aqui agora, irmão, mas na eternidade você pode ter certeza que o nosso Senhor Jesus estará na porta do céu, recebendo você, dizendo, entra meu filho para o descanso que eu preparei para você.
Então não se mova pela gratidão do agora. Não se mova pelo obrigado desse momento. Se mova por aquilo que você sabe que precisa ser feito. Se mova por aquilo que você acredita que a palavra de Deus chamou você para ser e para fazer. Nós não podemos nos esquecer como comunidade que as folhas da árvore da vida curam as nações. Nós não podemos nos esquecer que nós somos plantados aqui e agora, nesse tempo e nessa localidade, para fazer, além de pregar o evangelho, de forma organizada, tocar as necessidades das pessoas e, se possível, diminuir o sofrimento delas, se possível, diminuir a fome, se possível, aquecê-las nas suas necessidades. Que o Senhor nos dê graça como comunidade. Essa semana a gente não pôde se reunir presencialmente, mas estive conversando com o irmão Gerson pelo telefone e falando com ele, né? Reafirmando o nosso compromisso, e principalmente agora em matéria de nível de investimento e de atenção para essa área, porque quando eu li a palavra e Deus disse que as folhas da árvore curavam as nações, ele diz, olha, as folhas da igreja, a árvore da vida, aquilo que a igreja faz, precisa também curar a localidade, tocar a necessidade das pessoas do local onde vocês estão inseridos. E sabe o que protege os frutos de uma árvore? São as suas folhas. Se nós queremos ser uma igreja frutífera, e quando nós falamos de frutífera, falamos de almas, falamos de pessoas, falamos de gente transformada. O que protege os frutos são exatamente as folhas da árvore. Porque sem as folhas da árvore, os frutos ficam expostos e o sol acaba queimando e danificando os frutos. Se a gente quer ser uma igreja frutífera e de frutos bons, não de frutos podres, não de frutos manchados e machucados, nós precisamos que as nossas folhas protejam tudo aquilo que nós frutificamos. E eu quero que você, como comunidade, se você ainda não faz parte da equipe de colaboradores dessa igreja, da ação social, eu queria fazer um apelo para você aqui nessa noite, para você contribuir naquilo que você desejar no teu coração, naquilo que você propôs no seu coração. 2 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo nos ensina a cooperar com generosidade, não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não quero que você faça isso por peso, não quero que você faça isso pensando, acho que vou fazer isso, porque a Bíblia diz que eu planto 1, Deus faz multiplicar por 30, 60, 100 vezes mais. Então se eu der 10, se Deus multiplicar no mínimo 30, então eu ganho 300. Então se eu der 10 por mês e multiplica 30, 12 vezes no ano, 3.600. Eu vou fazer esse investimento. Não é essa conta que a gente faz. Não é essa conta que a gente faz servindo a Deus. E muitas vezes você fica por muito tempo semeando, sem ver o aparente resultado da sua semente. Não é porque a semente foi ruim, é porque a semente está no tempo em que a terra, no invisível dos seus olhos, está produzindo nela o efeito de dentro de uma pequena semente, retirar e gerar de dentro dela uma grande e frutífera árvore. Essa igreja começou pequenininha. Eu quero mostrar para você, em algum dia desse, não deu para esse dia, a gente não conseguiu fazer isso, mas eu quero mostrar para você alguns vídeos que foram gravados aqui na nossa igreja em 1996. Eu estava com 3 anos de idade, a gente tem algumas pessoas que estavam naquela época que estão aqui até hoje. Tem o Igor, não me lembro se eu vi a Kelly no vídeo, mas eu acho que a Kelly chegou em 97 ou 96? Assim, 98, alguma coisa assim, né? Mas tem várias pessoas que ainda estão aqui até hoje. Uns, né, já partiram, foram para a igreja. Mas tem muita gente que é cria daquela época que está aqui até hoje. Então essa igreja começou muito pequenininha, mas essa igreja foi crescendo. Eu quero que você tenha no seu coração, quando as pessoas perguntarem para você, a sua igreja é grande? Você vai dizer não. Primeira coisa que eu vou dizer, quando as pessoas te perguntarem se você é de uma igreja grande, você vai dizer não. Mas não é porque a gente não é grande e não quer ser grande. Você não vai dizer que a gente é pequeno também, em tom de menosprezo. Mas quando alguém te perguntar de que igreja que você é e se a sua igreja é grande, você fala, não, a minha igreja não é grande. A minha igreja é uma igreja em crescimento. Não quero ser pastor de uma igreja grande. Eu quero ser pastor de uma igreja em crescimento, irmão. Porque a gente tem a sensação de que
se eu não perdi ninguém, tá tudo bem, tá tudo certo. Irmão, ninguém é dono da vida de ninguém. Ninguém é dono da vida de ninguém. Eu não sou teu dono, eu não sou o teu Senhor. O teu Senhor é Cristo Jesus. E o nosso Senhor Cristo Jesus, de vez em quando, Ele nos muda de solo e nos enxerta em outro solo e está tudo bem. Não pode você querer arrancar-se do próprio local e querer mudar de solo, acreditando que aquele outro solo é melhor. Eu já contei para você a história do meu tio Nael, mas eu vou contar de novo. Meu tio Nael, lá na casa do meu pai, ele plantava gengibres. Quem já ouviu essa história? Quem não ouviu? Para quem não ouviu, eu vou contar. O meu tio Nael plantava gengibres na casa do meu pai. E sempre quando chegava alguma visita, ele ia lá e desenterrava o gengibre e falava com a pessoa assim: olha aqui, eu plantei esse gengibre. O gengibre nunca nasceu, porque ele desenterrava aquilo toda semana. Você riu, mas a pedrada vem agora. Tem gente que está o tempo todo sendo desenterrada, irmão. Não deu para criar raiz. E a gente precisa, irmão, estar plantado e plantado do lado do rio da água da vida, que é Jesus e a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Jó, no capítulo 14, que há esperança para a árvore cortada. Mesmo que o seu tronco morra e que ela vire pó, mas se ela estiver plantada ao lado da corrente das águas, ao cheiro das águas, essa árvore ressuscitará. Nossa igreja viveu fases e fases, como comunidade e instituição. Você também, você vai viver fases e fases da sua vida. Mas o que a gente quer que você tenha convicção é que você está plantado do lado do rio da água da vida. A sua firmeza não está no modelo denominacional que temos. A sua firmeza não está na liturgia de culto que temos. A tua firmeza está em Cristo Jesus e na sua palavra. E passe o tempo que passar, você pode enfrentar situações difíceis, delicadas, você pode chegar em um momento da sua vida que pareça um momento de escassez. Mas se você permanecer em Cristo e na palavra, daqui a pouco, o verde da esperança surgirá dentro de você. A palavra de Deus, pelo fato de você estar firme e convicto nela, mesmo que do lado de fora tudo está destruído, mas se os seus pés estão em Cristo, o Senhor Jesus fará que a sua viva e poderosa palavra produza frutos poderosos na sua vida e na sua história, desde agora e para toda a eternidade. Jesus chamou essa igreja para um impacto eterno. Jesus nos chamou para um impacto eterno. O que nós estamos fazendo não morre no presente. Eu e você vamos morrer. Mas aquilo que fazemos em vida para Deus nunca vai morrer. Ninguém de nós é salvo por causa das nossas obras. Mas a palavra de Deus declara que apareceremos diante de Deus, o justo juiz, e Ele nos dará galardão segundo a nossa obra. Então tem gente que se apoia na mensagem da graça, dizendo: já que eu não sou salvo pelas minhas obras ou pela graça, já que é pela graça, estou de boa, estou tranquilo, não vou fazer nada. Mas você se esquece, irmão, que ser recompensado pelo Senhor, ser galardoado por Cristo Jesus, vai ser uma das coisas mais absurdas e incríveis que poderá acontecer na tua história. A tua história não se encerra quando você fecha os olhos aqui na terra. A sua história continua para toda a eternidade. E a eternidade precisa ser o combustível no nosso tanque. Porque se a gente olha para esse tempo presente, a gente desfalece mesmo. A gente dá passo para trás mesmo, porque está tudo muito incerto e tudo mudando o tempo todo. Mas a palavra de Deus diz que o mundo pode passar, o tempo pode passar, mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão, porque elas são fiéis e no tempo certo ela produzirá fruto na minha e na tua vida. Então, fique firme em Cristo Jesus. Fique firme em Deus e na sua palavra. Bom, para encerrar essa mensagem, eu queria que nós repetíssemos todos os tópicos que eu abordei aqui nessa noite. Pode colocar lá para mim o primeiro texto.
Eu queria que você repetisse comigo. Nós somos uma igreja presente na cidade, que está plantada ao lado do rio da vida. Nós somos uma igreja que frutifica constantemente. E nós somos um povo que trabalha para ser a expressão de cura, de transformação e de vida para todos quanto Deus deseja salvar. Dê uma salva de palmas a Jesus.